Olá, meu nome é Maíra Moraes e hoje eu vou apresentar para vocês o trabalho intitulado Análise Biológica das Espécies de Insetos do jogo Hollow Knight. Esse trabalho foi realizado por mim e pelo aluno Bruno Toledo e a doutoranda Natália Peck. Então, quando a gente fala de zoologia cultural, na verdade a gente está falando do uso de um número muito grande de ferramentas didáticas para ajudar no ensino, ainda mais em disciplinas linkadas à zoologia, que muitas vezes são disciplinas consideradas difíceis pelos nossos alunos, e eles acabam criando, inclusive, barreiras em relação a ela, exatamente por apresentar uma grande quantidade de nomes difíceis. Então, quando a gente usa no ensino algo que atrai esses alunos, isso acaba sendo muito bom. É uma vantagem muito grande para a gente, como, por exemplo, usar o que eles estão hoje jogando no videogame. Então, quando a gente usa, por exemplo, exemplos do Pokémon em sala de aula, isso chama bastante a atenção dos alunos. E é exatamente por isso que, nesse trabalho, a gente fez a análise de um jogo, né, de videogame, um jogo chamado Hollow Knight, e o nosso objetivo foi verificar todas as características zoológicas que a gente podia ver nesse jogo ao longo das fases, né, mais especificamente no grupo dos insetos. Então, como é que a gente fez essa análise? A gente então foi observando fase por fase do jogo, quais eram os personagens que apareciam, quais eram as características zoológicas visíveis, né, tanto a nível morfológico como a nível comportamental, e depois a gente comparou essas características com o que a gente encontra em livros didáticos de entomologia e artigos científicos. Um exemplo disso é, por exemplo, analisar a forma como um personagem ataca ou até mesmo alguns comportamentos ligados à reprodução de alguns personagens, que era de consumir, né, de comer o parceiro depois da cópula. Tá? Esses aqui são alguns dos nossos resultados. Né? Que resultados são esses? O personagem principal do jogo, ele é um cavaleiro sem nome, e ele então tem que percorrer todas as fases vencendo os inimigos e os chefões, né, do jogo. Então, esse personagem, muitas vezes, ele se deslocava ao longo das fases, como? Utilizando um meio de transporte. E esse meio de transporte é, na verdade, um coleóptero. Né? Então, esse organismo, esse besouro, ele é um besouro que foi inspirado em um organismo da família Dinastine, né? E o interessante é ver que eles usaram, na verdade, a característica desse grupo de ter uma carapaça resistente. E ela é tão resistente que no jogo o organismo consegue então se deslocar, usar ela como transporte. Um outro exemplo é de um dos chefões do jogo, né, o Ogrin, que também é um organismo do grupo dos Coleóptera, também é um besouro, mais especificamente um besouro inspirado no besouro rola-bosta. Né? Então, como é que a gente visualizou isso? Como é que a gente confirmou esse uso, né, do besouro rola-bosta? Porque esse chefe, o Ogrin, ele ataca o personagem ele ataca jogando bolas de excremento nesse personagem, né? Ele ataca dessa forma. Um outro exemplo de organismos que aparecem no jogo são alguns inimigos, né, de algumas fases, como esse que vocês estão vendo aqui, né, que foi inspirado na espécie Apis mellifera, né? São abelhas, no caso o zangão e a rainha. Então, ao longo de várias fases, esse zangão ele fica tentando proteger a abelha rainha. E o interessante é que aqui a gente pode até abordar uma outra questão, que é o fato de muitas vezes alguns erros aparecerem, como erros de tradução. Então, a abelha rainha, né, na tradução, eles também colocam o nome dela como vespa. E a gente sabe que vespas e abelhas são de grupos diferentes. Então, alguns erros que aparecem também são importantes para que a gente possa gerar discussões com os nossos alunos. Esse aqui é o exemplo do último chefe do jogo, né? Essa personagem chamada The Radiance, que foi inspirado numa mariposa, no caso do bicho da seda, né? E a gente visualiza, além, né, do aspecto morfológico, uma outra característica interessante, que esse personagem, quando ele começa a voar na cena, ele libera como se fossem pequenas escamas, né, das suas asas, que também é uma característica que muitas vezes a gente visualiza isso no grupo dos Lepidoptera. Tá? Então, para concluir o nosso trabalho, né, a gente tem vários outros resultados, mas a gente então consegue concluir que nesse jogo a gente visualiza o mundo, né, entomológico, apesar de não ser completamente fiel
aos insetos, né, reais, mas a gente consegue sim, com esse jogo, tirar várias características que a gente pode utilizar em sala de aula. Então a gente concluiu que esse jogo ele pode, né, ser usado em exemplos durante o ensino e ele pode então ser uma boa ferramenta para que a gente utilize nas aulas de zoologia. Então, muito obrigada a todos. Eu gostaria de agradecer especialmente aos organizadores do evento e também, é claro, ao Museu Nacional e à Universidade Veiga de Almeida, que são as instituições de vínculo dos autores do trabalho. Muito obrigada.